Terceiro vídeo, amados e amadas. Vamos ver agora sobre apostasia. Sobre apostasia. Certo? O que Deus diz sobre a inveja? Significado bíblico. Eu já expliquei lá em cima. Deus diz que a inveja é pecado. Nos textos bíblicos, toda a referência sobre a inveja tem uma má conotação. Ela quase sempre é referida como zelo, ciúmes, e sempre no mau sentido da palavra. A inveja é um sentimento forte e mau, que a pessoa tem que querer possuir o que é dos outros, porque ela não tem, ela quer do outro. É um sentimento egoísta por parte da pessoa. Há muitos textos da Bíblia que nos aconselham a não sermos invejosos, justamente por ser ele um sentimento mau. A inveja também está ligada à cobiça e faz parte do mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 12. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma. Êxodo capítulo 20, verso 17, que é do tempo dos judeus. No Monte Horebe, Moisés entregou ao povo judeu esse mandamento que no Segundo Testamento, no Antigo Testamento, é os 10 mandamentos. No Novo Testamento, após a morte de Jesus, 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amém? Então, amados e amadas, vamos falar sobre apostasia. O que é que você quer dizer com isso? Significa que estamos a viver tempos que você não tem ideia do estado de depravação, da corrupção que está ocorrendo entre cristãos. Significa que o nível de abolicidade, atrocidade, depravação, de injustiça, desonestidade, que estão chegando a níveis imagináveis há um tempo atrás. E se Deus não abrir nossos olhos, como abriu Ezequiel, se Deus não colocar seu temor em nossos corações, se Deus não fizer enxergar e ver o que está ocorrendo na escala mundial, é perigoso. A fase das igrejas estão atravessando, principalmente as brasileiras, da qual nós fazemos parte. Por esse perigo é gravíssimo. Milhões estão correndo o risco. E não só o risco de terem a sua estima tocada, ou de perder suas bênçãos financeiras. O risco que está ocorrendo é da sua eternidade ser comprometida. A nossa oração tem que ser: Senhor, eleva meus olhos. Senhor, Senhor, norteia meus olhos. Senhor, dá-me sensibilidade. Senhor, mostra-me o que está ocorrendo nos bastidores das igrejas, nos bastidores dos nossos irmãos. Mostra-me o que está acontecendo nas pregações do Evangelho. Mostra-me o que está acontecendo no cenário político, religioso, onde a igreja está abraçada. Sim, amados e amadas, a apostasia, a imagem da igreja contemporânea, ao longo de quase 2000 anos de existência, a igreja já experimentou as mais diversas situações. Esteve avivada, sonolenta, subjugada por homens, tomada pela idolatria quase morta, reavivada, perseguida, fiel e infiel, fria, quente, apagada ou influente, conforme o momento histórico. A igreja no século XXI também possui característica dominante e lamentável. Não é nada boa. A apostasia é a sua grande marca. Quero aqui fazer entre parênteses, parágrafo, elogiar o Papa Leão XIV pelas medidas que está tomando do que era escondido há milênios na Igreja Católica Apostólica Romana, as mentiras escondidas que agora ele faz transparecer a verdade. Homenageamos nesse momento o Papa Leão XIV em nome de Jesus Cristo.
Amém? Que Deus lhe dê que Deus lhe dê força no seu mandato missionário, para que ele tenha força de perseverar a verdade que está na Bíblia, em nome de Jesus. Apostasia significa desviar-se da sã cristã, da sã doutrina, ligando-a. Somente cristãos professos podem apostatar da fé cristã. Incrédulos não praticam apostasia, pois nunca se identificaram como seguidores de Cristo. O desvio da doutrina pura, ensinada por Cristo, é retransmitida pelos apóstolos. É a perdição e a desgraça maior, o fim da esperança. Para uma igreja abraçar a apostasia, é deixar de ser igreja, povo de Deus, para tornar-se agência do serviço do diabo. Nada nesse mundo é muito triste do que a igreja apóstata. Entretanto, repetimos essa marca da igreja na presente geração, ou da maior parte das denominações que se intitulam igrejas. Apóstata, pois desconhece a Escritura, a Bíblia. Deus se revelou maravilhosamente em suas palavras, contatando-nos quem Ele é, quem somos nós e como podemos manter comunhão com Ele nessa vida e no porvir. No entanto, aqueles que dizem ser seu povo não se interessam em conhecê-lo através da Bíblia, que é pouquíssimo lida pela esmagadora maioria das igrejas. Somente algumas denominações ainda mantêm escola bíblica dominical, sérias e de qualidade. Como consequência, aventureiros lançam toda sorte de heresias entre os crentes, que prontamente as engolem, sem questionar se aquilo procede de Deus e dos homens. Amados e amadas, todo crente que aceita o que o pastor diz, sem conferir a Bíblia, pagará o preço do pecado daqueles pastores ímpios que pregam somente a palavra que convém a eles, a prosperidade, o lucro financeiro. Você pagará junto com ele. Portanto, leia a Bíblia, não aceite tudo que falam como sua verdade. Apóstata, porque lhe falta temor. A irreverência torna-se uma praga na igreja, contaminando a pregação, o louvor, as orações e a postura de muitos durante o culto coletivo nas igrejas. O santo nome do Senhor é pronunciado de qualquer forma, é pronunciado para obter lucro. Conta-se piadas em público, em púlpitos. Pessoas dançam de modo profano e sensuais nas reuniões. Manifestação grotesca, como andar de quatro, gargalhar, rolar pelo chão, são chamadas obras do Espírito Santo. Não. Todo estilo musical serve para louvar no templo durante o culto, inclusive funk carioca, axé, heavy metal. O altar virou palco, onde o estrelismo de adoradores e pastores nem sequer é disfarçado. Não há consciência de presença de Deus e muito menos preocupação em desagradá-lo. Apóstata, por tolerar o pecado e tomar forma do mundo, mensagem sobre a santidade de Deus e total depravação humana. A importância da mortificação do pecado na vida do crente, o juízo vindouro, o inferno e outros temas semelhantes foram banidos em quase todas as denominações evangélicas. Existe uma preocupação doentia em não desagradar pessoas para pagar o dízimo. Com o que isso é caráter confrontar o evangelho, que está sendo sufocado porque o pastor prega o que o seu adepto quer ouvir para poder
angariar recursos. Ao contrário de tudo, é feito para satisfazer o seu membro. A pregação virou palestra multidivisional. O louvor deu lugar às canções que falam de sonhos e conquistas, testemunho das próprias pessoas quando vão pregar, falam mais, enaltece mais. A pessoa do pregador, quando prega 2 horas, 1h30 fala sobre ele e 30 minutos sobre o Evangelho. Quer dizer que ele quer aparecer em vez do Criador, fortalecer e louvar a palavra. Ao contrário, tudo é feito para satisfazer o gosto de seus membros. A pregação virou palestra. O alvo que antes era a vida eterna, hoje é a felicidade no mundo presente, satisfazer os seus adeptos da denominação. Não se vê diferença entre modo de falar, vestir, agir dos crentes incrédulos. Todos usam a mesma palavra torpe, roupas morais, comportamento ímpio. Poderíamos ir além. Importa agora que a verdadeira igreja, formada por homens e mulheres, remidos e lavados pelo sangue de Cristo, se levante vigorosamente contra essas escaladas de iniquidade no nosso meio. Não atacamos pessoas nem fazemos uso de armas carnais, mas pelo Espírito Santo levamos a mensagem pura do Evangelho bíblico, cristocêntricos. E todos os que pudermos abrir a mão de toda a técnica humanista em temor ao tremor. A Bíblia nos mostra que Deus sempre separa um remanescente fiel para si, que nos lê e percebe o chamado de Deus. Venha fazer a diferença nessa geração para a glória daquele que te chama. Não se esconda para não ouvir o chamado do Senhor Jesus. O sinal mais macabro dos fins do tempo é a apostasia. Estamos vivendo os dias que se conhecem como os últimos dias. Isso significa que estamos vivendo, sim, os tempos finais para a consumação de todas as coisas, o fim do mundo. O que será o foco da atenção aqui é o fato de que a era no qual vivemos atualmente está rapidamente chegando ao final. Essa afirmativa pode ser facilmente verificada quando vemos as passagens muito conhecidas na Bíblia. Essas passagens descrevem como serão os últimos dias e também alguns eventos que estão ocorrendo na nossa época. Primeiro, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 e 3, vemos: irmãos, no que diz a respeito à vida de Jesus e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vemos claramente aqui que 2 importantes eventos deverão acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo no juízo final. São ele, a apostasia e a revelação do homem do pecado. Mesmo que haja 2 sinais expostos aqui, vamos focar no primeiro sinal, a grande apostasia. A palavra apostasia, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa abandonar a fé, esfriar na fé, em particular a fé cristã. Essa partida é o do fato do abandono, do afastamento da fé. É o desligamento tanto dos ensinamentos quanto da própria pessoa de Jesus Cristo. Essa apostasia é o desvio da verdadeira mensagem do Evangelho, do relacionamento com o nosso Senhor. A triste realidade do assunto é que a igreja de hoje já entrou em apostasia. Ela está nesse exato momento se distanciando cada vez mais do Senhor. A igreja, em grande parte, se encontra atualmente longe de Deus.
Toda evidência percebida aponta o fato que estamos, nesse exato momento, no meio do cumprimento da profecia bíblica, e é muito importante. Nós somos a geração da vivência exatamente que a Bíblia disse sobre esse assunto. Não vou negar, amados e amadas, que existem alguns pontos de luz na igreja hoje, alguns que ainda amam o Senhor, alguns poucos que são fiéis em fazer sua obra, mas em geral a condição da maior parte da igreja de hoje é lamentável. Está literalmente atolada, deliberada no pecado, na escuridão e na confusão. E essa situação parece apenas piorar cada vez mais. Não posso afirmar, amados e amadas, que eu estou julgando. Acho que não. Eu estou apenas observando, demonstrando a vocês. Temos que tirar tempo, buscar, investigar a situação atual para saber dessas coisas, e também conhecimento que evidenciam esse fato simplesmente chegam aos nossos ouvidos. Eu vou dizer que é de conhecimento de todos, ainda assim, para aqueles que ainda não entenderam a situação, parece necessário que seja mostrado evidência desse afastamento. Essa condição de apostasia faz necessário citar algumas estatísticas. A prática da fornicação, sexo fora do casamento, entre os que creem hoje, e essa é a verdade dentro da igreja, na maior parte do mundo. Não difere do que ocorre no mundo. Em outras palavras, sexo promíscuo é uma tendência tanto entre os que dizem crentes, quanto entre os que não participam da fé cristã. Uma pequena amostra disso vem de um homem que era ancião em uma igreja metodista renovada. Ele disse que seus 22 anos de carreira como ancião, apenas 3 casais se casaram naquela congregação sem terem relações sexuais antes do casamento. 2 dessas pessoas eram meus próprios filhos. O adultério é estatisticamente comum, tanto dentro como fora da igreja. O divórcio, para a nossa vergonha, é muito comum dentro das igrejas e fora deles. Deus abomina o divórcio. Sim, a lista de pecados mais óbvios sequer inclui outras coisas como mentira, ódio, ganância, fofoca, vingança, inveja, líderes que usam seus dons e cargos para enriquecerem. O Brasil está cheio disso. Levar vantagem sobre os outros, orgulho, arrogância, contenda, conflitos, interesses, desejo por fama e poder, calote e uma lista quase infinita de outros pecados. Tais pecados são tão comuns que nas igrejas quase ninguém nota ou sequer considera tais coisas como erro, porque se tornou tão comum o pecado. Não quero me focar nessa situação de desgraça. Elas não servem apenas para mostrar o quanto a igreja está se afastando, apostatando da fé. A igreja não santa ao nível de Deus, mas ele disse: seja o santo, pois eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Também somos advertidos que sem santidade não veremos Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Na igreja de hoje, a santificação, que na verdade significa tornar-se santo, foi reduzida ao mero ser separado. No meu ponto de vista, a maioria está, de fato, se preparando ou se separando para o terrível julgamento do Senhor. Ele nos adverte: não sejam enganados, Deus não pode ser zombado, pois o que é o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7. E ainda, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Hebreus capítulo 10, verso 30. Além disso, também lemos: coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. É triste e inevitável a verdade é que nós estamos no meio do cumprimento de uma profecia importante no final dos tempos. Somos testemunhas oculares da grande apostasia, aquela que a Bíblia prediz, sendo claro para qualquer pessoa honesta que a igreja está se afundando no pecado, na impureza. Surge uma pergunta: como a igreja chegou a esse ponto? Onde foi que errou?
Boa parte das respostas encontramos o fato da igreja ter sido enganada ou roubada. Ela tem recebido ensinamentos falsos, enganosos. Ela tem sido desviada por muitos que têm pervertido e mal interpretado a Bíblia. Eles têm diluído o Evangelho para torná-lo mais fácil, agradável aos seus gostos, para dar àqueles que pagam o dízimo ouvir o que eles preferem, a prosperidade principal. Eles têm distorcido o Evangelho de tal forma que ele não possui mais o poder de transformar as pessoas. E a imagem de Jesus Cristo não produz mais santidade e outros atributos que Deus quer que tenhamos. Muitas dessas distorções do Evangelho têm sido propagadas pelos pregadores e professores de hoje que buscam produzir resultados. Muitos querem ser vistos como homens bem-sucedidos, com capitais. Logo, eles testem a sua mensagem para que não sejam ofensivas e sejam agradáveis a aceitar os seus adeptos da sua denominação. Eles que atraem as pessoas para suas igrejas, eles pervertem o Evangelho, se é que de fato chegam a entender verdadeiramente, para alcançarem suas próprias ambições, o dinheiro, alimentarem os seus egos. Assuntos desagradáveis como convicção de pecado e a verdadeira santidade são postos de lado para que ninguém se sinta desconfortável ou até mesmo ofendidos. É grave, né, amados e amadas? Apostasia, quando o indivíduo ou grupos de pessoas se afastam de princípios do Evangelho, eles se encontram em um estado de apostasia. O exemplo disso foi a grande apostasia que ocorreu após o Salvador ter estabelecido a sua igreja, após a morte do Salvador. Os seus apóstolos, os homens, corromperam os princípios do Evangelho, efetuaram mudanças não autorizadas na organização da igreja e nas ordenanças do sacerdócio. Devido a essas iniquidades generalizadas, o Senhor retirou a autoridade do sacerdócio da terra. Essa apostasia durou até que o Pai Celestial e seu Filho amado compareceram. Em nome de Jesus. Sim, amados e amadas, apostasia. Amaldiçoar alguém é pecado? E se alguém me amaldiçoou, eu estou em perigo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Amaldiçoar é pecado. Se alguém me amaldiçoou, estou em perigo. Quem amaldiçoa outra pessoa está pecando contra Deus. O que pede? Que desejamos apenas o bem ao nosso próximo. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Lucas capítulo 6, verso 28. Abençoai o que vos persegue, abençoai o que não vos amaldiçoei. Romanos capítulo 12, verso 14. Palavras iradas ou amargas revelam o coração impuro que necessita do sangue de Cristo para libertá-lo do pecado. Crianças que ouvem palavras de ira tendem. Crianças que ouvem palavras de ira tendem a acreditar nas palavras faladas e se sentem inferiorizadas e inseguras. Jamais devemos amaldiçoar alguém, quem quer que seja. Deus não autoriza ninguém a desejar o mal a outra pessoa, e sim ajudar. Mas se algum dia você receber alguma palavra de maldição por parte de alguém, não tenha medo, pois se você se refugiar em Deus, Ele a protegerá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 8, verso 18. Quando desobedecemos a palavra de Deus, estamos sujeitos às consequências trágicas do pecado e de cair na maldição resultante das transgressões. Os castigos divinos são medidas redentivas para mostrar a maneira mais impressiva que o caminho do pecador está trilhando é destrutivo e pode levá-lo à perdição eterna. Então o propósito da disciplina e do castigo ou da maldição divina
é fazer com que o pecador reconheça seu erro e se arrependa. Esse conceito está presente no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 30. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como eu disse lá em cima, Deus ama o pecador, não ama o pecado. Acaso tenham prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Portanto, se alguém tem hábito de amaldiçoar as pessoas, ele está agindo de uma forma contrária à vontade de Deus e, portanto, deve parar com isso, não pela maldição inerente nas palavras, mas pelo efeito que as palavras exercem sobre os outros e, principalmente, por estar agindo contrariamente à vontade divina. Aquilo que você fala ou deseja para alguém só irá acontecer se a própria pessoa contribuir para aquilo que, se você estiver nos planos de Deus para aquela vida. Tenho certeza de que os propósitos de Deus para a sua vida são de paz, felicidade e vida eterna. Eu é que sei o que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias capítulo 29, verso 11. Vamos falar de alguns assuntos bíblicos para refletir. Não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo, e não quereis, não queiram jurar com facilidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Zacarias capítulo 8, verso 17. Não se preocupe quando o seu inimigo cair, nem exalte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Provérbios capítulo 24, verso 17 e 18. Não transforme bênção, amados e amadas, em maldição. Você pode dar um banho de metal normalmente, bronze ou prata, por exemplo, no sapatinho do bebê. O sapatinho fica parecido com uma peça de metal, então o objeto ganha mais valor, ser guardado para sempre. Olha que interessante. Houve época que virou moda. O que tinha de mãe, vó, mandando metalizar a primeira chupeta do bebê e o sapatinho. Murmuração. Não seja murmurador. No livro de Êxodo, na Bíblia lemos que, de acordo com o que Deus fez com Israel, o povo que Deus escolheu para ele, Deus fez com que Israel um acordo de bênção, sim, uma aliança estabelecendo o seguinte: Deus disse: vou abençoar, tirando-os da escravidão do Egito, eu vou levá-los para uma terra boa, se vocês me forem obedientes. Vemos sobre isso no livro Êxodo. Depois vem o livro Levítico, que é um livro que fala sobre as leis de Deus, e a principal lei é essa: ame cada um do seu próximo. Seu próximo. De Levítico chegamos ao livro de Números, que é o livro começando com muito entusiasmo. O povo de Israel era um povo animado. Estou à frente dos sinais, e sobre ele, naquele lugar, Deus manifestou a sua presença como uma nuvem no céu, e todo o povo se alegrou com a manifestação de Deus. Deus estava com eles. Que bênção! A nuvem era um sinal de que a presença de Deus estava com o povo. Agora, nesse capítulo 10, vemos que a nuvem se moveu do lugar. Está escrito que a nuvem levanta o que havia chegado a hora do povo partir para a sua nova terra. Sim. Então, amados e amadas, vamos quebrar as maldições, então, de todos os males,
que passamos no dia a dia, todos aqueles apóstatas, aqueles infiéis, aqueles pecadores, nesse momento, nós vamos orar por eles, a pregação em forma de oração. Nós sabemos que o nosso Deus não é paternalista, mas Ele é Pai e nos dá a graça de sermos livres. Sim, o que você escolher será dado, a vida ou a morte. Diante de nós há a vida e a morte. Escolhemos a vida, pois. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Escolher o bem é escolher o caminho de Deus. Quanto mais eu escolho o mal, tanto mais eu escolho a escravidão do pecado. E o Senhor nos dá essa graça de escolher entre o bem e o mal. Se você escolher o bem, você está escolhendo o caminho que leva à vida. Mas se você escolhe o pecado, o mal, você escolhe a morte. Deus nos deu essa liberdade maravilhosa de podermos escolher a todo momento da nossa vida onde queremos ir. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, verso 20 e 21. Existem pais que falam palavras pesadas aos filhos e não sabem da gravidade que essas palavras podem percutir no futuro deles. A Bíblia nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Quando se joga uma praga, uma maldição sobre alguém, ali abre-se uma brecha e só o sangue de Jesus para tapá-la, a brecha. Tiago diz que a língua é um pequeno membro do corpo, no entanto, ela pode fazer perder todo o corpo. Pai, mães, ouçam, pensem o que vocês falam para os seus filhos. Querem algumas expressões das mães, dos pais? Não preciso nem dizer, vocês sabem. Você tem semeado palavra de bênção ou de maldição para a sua família? Você vai deixar a sua família uma linhagem familiar abençoada ou amaldiçoada? A maldição é a autorização que você dá com sua boca ao próprio diabo. No momento da raiva, da tristeza, muitas vezes, lançamos palavras de maldição e voto íntimo e depois não nos lembramos dela. Mas o inimigo de Deus se lembra dela. Nós precisamos deixar a bênção para a nossa vida e para a nossa prosperidade. Se você profetiza a bênção sobre a sua família, você terá uma família abençoada. A maldição são palavras de pecado dos nossos antepassados e nossas que dizemos ou disseram sobre nós. E Deus delimitou isso em 4 gerações, primeira, segunda, terceira e quarta. Por isso, a razão que devemos sempre orar, pedindo a bênção até a 4ª geração. Não importa hoje o que fizeram para nós, importa o que hoje nós renunciamos todo o mal e pedimos o poder do sangue de Jesus sobre essas brechas e sobre a herança negativa que deixam sobre nós e sobre o nosso ser, a nossa família. Ser abençoado é uma escolha. Faça escolha pela bênção e queira ser abençoado. É pela graça que fazemos a escolha livre, pela lei de Deus, e a graça é um dom gratuito de Deus. Não estamos mais sob a lei do mundo, mas sob a graça de Deus. É essa graça que Deus quer nos dar, a qual o Senhor Nola comprou com o seu sangue, e por isso hoje devemos escolher a bênção e não a maldição. Se seu filho ela diz, Jesus esteja contigo. Se seu filho fala um mal, que Deus te perdoa. Se seu filho comete uma pilantragem, que Deus te abençoa. Agora, se você fizer o contrário, eu quero que você se quebre. Eu quero que você encontre o carro e te derrube. Sim. Na hora da raiva, tudo se fala. Mas você
não sabe que isso pode ser cumprido porque o adversário ouve a sua palavra. Assim como a terra tem leis que a regem, assim como nós nos sentamos sobre cadeiras e sabemos que existe a lei da gravidade, uma lei natural que nos prende à terra e permite que fiquemos sentados nesse objeto, todas as leis seguem uma base natural. Como ocorre no reino de Deus, existem os princípios eternos nela, como a lei da causa e do efeito, segundo o qual para toda ação há uma reação. Da mesma forma, na nossa vida, tudo o que fazemos tem uma consequência espiritual. Quais têm sido as consequências do seu ato? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e serão-vos dados. Boa medida, recalculada, sacudida e transbordando, vos deleitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida em que medirdes também, vos medirão de novo. Lucas capítulo 36, verso 37 e 38. A lei do reino de Deus são naturais. Se nós plantarmos condenação, colheremos condenação. Se plantarmos bênçãos, colheremos bênção. Nós vivemos semeando e colhendo o que plantamos. Portanto, se nós semearmos corrupção, nós colheremos corrupção. Ser abençoado é uma escolha de cada um. Os votos íntimos são determinações, são promessas e afirmação que fazemos quando queremos, quando criança, quando adultos, jovens, são como programas de nossos cérebros que se repetem. Um exemplo disso ocorre quando afirmamos: eu nunca vou falar em público, ou eu nunca vou cantar. Isso se torna uma determinação que acontece em nossas vidas. Existe um caso de uma certa moça que tinha 9 irmãos. Quando criança, sua mãe, ainda grávida, pedia que ela cuidasse dos irmãos e ajudasse nas tarefas domésticas. Seu pai sempre falava com sua comida era ruim. Ele chegava bêbado em casa. Essa criança dizia: eu nunca vou ter filhos, eu nunca vou ter um marido. E de fato ela nunca os teve, porque isso se tornou uma determinação, um voto íntimo. Precisamos orar e pedir que o Senhor nos recorde dos votos íntimos que fizemos, para que os renunciemos e clamemos o sangue de Jesus sobre eles, para vivermos a nossa liberdade e dos filhos de Deus. Nós devemos pedir a Deus que nos traga libertação. Nós podemos viver sob a escravidão do pecado. Talvez não saiba de onde trazemos essas brechas, por isso precisamos clamar o poder do sangue de Jesus sobre elas. De Deus não se zomba. Se na nossa linha familiar havia palavras de maldição, a partir de agora eu vou clamar o sangue de Jesus sobre que elas libertem. O livro de Deuteronômio diz que precisamos honrar os pais. O mandamento da lei de Deus são naturais que precisam ser observados. Honrar é obedecer. Quando eu vim para Canaã, a palavra da Bíblia, a lei de Deus é assim: pedi e recebeis. Isso é uma lei natural de Deus, Pai. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os espíritos maus, o demônio. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos seguir em frente com Cristo, levar a graça para dentro de casa. Precisamos assumir a graça de Deus. Na palavra diz que se professarmos com a nossa palavra de Cristo, é o Senhor, Ele vai trazer graça para nós. Lembre-se, em vez de você xingar seu filho, libere a palavra assim: Jesus Cristo é o Senhor. A grande estratégia do inimigo de Deus hoje é nos prender ao passado. Nós não somos dignos de nada, mas é a graça de Deus que nos faz merecedores. Se você nasceu com maldição, torto, hoje é o dia de renunciar todo o mal. Muitas vezes o inimigo de Deus quer lançar-nos
no futuro, precisamos querer mudar hoje. Vamos viver o dia de hoje. Hoje é o dia de aceitar a salvação e renunciar todas as palavras de maldição e clamar do sangue preciosíssimo de Jesus para que Ele venha nos libertar de toda a palavra de maldição e voto de maldade, em nome de Jesus. Finalizando essa pregação, espero que o Espírito Santo, através desse servo, tenha levado até vocês a palavra que vai somar na sua vida, no seu dia a dia, e que ela brilhe na escuridão, e que vocês peçam perdão dos seus pecados e coloque essa palavra que você ouviu hoje em prática na sua vida. E nesse momento, pela unção do Divino Espírito Santo, eu peço que os enfermos, os estados de coma, os que estão com doenças malignas, que pedirem perdão dos seus pecados, aceitarem Jesus como nosso Redentor, que nasceu, morreu, está ressuscitado ao terceiro dia, junto aos céus, no trono dos céus. Eu peço que tome posse da cura nesse momento e aceite Jesus como seu Salvador. Em nome do sangue de Jesus, cure o teu corpo, tua alma e teu espírito. Me despeço nesse momento com meu ósculo santo a todos os fiéis da palavra, os amados e amadas, a igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor. Eu me despeço com esse ósculo em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.